Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro, estamos na primeira semana do Advento. Começando o nosso dia, começando quase que a nossa semana, né? Hoje é quarta-feira, ainda estamos assim no início da semana, mas meditando a palavra de Deus e vendo a nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante. E você que está chegando agora, que está passando pela primeira vez da nossa Lexio Divina, eu quero relembrar os passos da nossa Lexio Divina. O primeiro passo é a leitura. A igreja nos traz 3 leituras. Primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Então você pode ler os 3 quantas vezes for necessário você ler, reler, ruminar essa leitura. Depois o segundo passo é perguntar a Deus. O que Deus me diz com esta palavra? Depois de eu ler, de eu tentar compreender agora o que está escrito, eu quero compreender o que Deus quer me falar. O que o Senhor quer revelar ao teu coração neste dia através da primeira leitura do Salmo, do Evangelho. O terceiro passo é a oração. Tem esse momento de diálogo com Deus, de oração, de súplica, de intercessão, de ação de graças, de conversa. Do jeito que você sabe rezar com Deus é este momento, sobretudo através da palavra, aquilo que o Senhor te revelou. Depois o quarto passo é a contemplação, é escolher um versículo, uma frase da leitura, ou do Salmo, do Evangelho, meditar, deixar que ela transpasse o teu coração, inflamar o teu coração, é assim que nós costumamos dizer. E o quinto e último passo é a resolução, que eu decido viver a partir dessa palavra. E como nós estamos no tempo do Advento, o tempo do Advento é um tempo de tomarmos decisões. Decisões primeiro para preparar o nosso coração para a vinda do Senhor, decisões para aprendermos a fazer renúncias e pequenos sacrifícios, porque o Advento é uma pequena quaresma, onde nós entramos nessa grande vigilância da espera do Senhor, e para estarmos atentos e vigilantes, talvez temos que tirar alguns excessos, algumas coisas que nos cegam, que não permite de que enxerguemos essa vinda do Senhor no meio de nós. Então o tempo do Advento é esse tempo de espera, e você é convidado a adentrar nesta graça que a igreja nos apresenta nesse novo tempo litúrgico. Hoje também na nossa igreja, neste dia 4, que é uma quarta-feira, além de dedicarmos a São José, nosso padroeiro e patrono da providência, a igreja celebra São João Damasceno. João nasceu na Síria por volta de 675 e faleceu na Palestina por volta de 749. Entre os mais antigos e marcantes teólogos marianos, defendeu a doutrina da igreja, sobretudo quanto à veneração de ícones e imagens de Maria, e escreveu admiráveis homilias, além de textos e hinos da liturgia bizantina. Unamo-nos a ele e à Mãe de Deus para bem celebrar o banquete da salvação que Jesus nos oferece na Eucaristia. Que bonito, né? São João Damasceno, este homem que lutou pela essa teologia mariana, defendeu a veneração à Virgem Maria, os ícones. Este homem que lutou para que hoje pudéssemos venerar a Virgem Maria através daquilo que a igreja nos apresenta nas imagens, nos ícones da nossa igreja. Foi um homem que escreveu inumerosas e admiráveis homilias, então certamente um homem muito profundo, muito espiritual, muito íntimo do coração de Deus, e por isso trazia homilias tão profundas e tão belas. E um homem também que redigiu tantos hinos e textos da liturgia bizantina. Então temos aí um intercessor, um santo, para conhecermos um pouquinho mais da sua história e pedirmos a intercessão dele para cada um de nós. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá, neste monte, a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo
e a mão do Senhor repousará sobre este monte. A primeira leitura de hoje é uma leitura que vai falar, um canto de ação de graças, sobretudo pela queda da Babilônia, que representa esse poder opressor. A alegria do povo está em Deus, que promove um banquete de finas iguarias para os famintos e enxuga toda lágrima e elimina todo sofrimento. O salmo de hoje é o Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminham e restauram as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O salmo de hoje é um salmo muito conhecido, o Salmo 22, 23, que a gente sempre encontra aberto, na Bíblia, nas casas onde nós vamos visitar, mas hoje o Senhor quer encontrar este salmo aberto no nosso coração. E a primeira coisa do salmista hoje é reconhecer o pastoreio de Deus. O Senhor é meu pastor, que me conduz, não me falta coisa alguma. Será que estamos realmente nesse pastoreio de Deus, deixando que Ele nos conduza? Será que de fato o Senhor é o nosso pastor? Estamos deixando ser guiados por Ele? Porque o salmista vai dizer, Ele me conduz. Será que nós entramos nessa confiança da providência de Deus que nada nos falta? Então hoje o Salmo vai nos fazer um grande questionamento de reflexão. Eu tenho deixado que o Senhor me guie no caminho mais seguro? Porque o salmista vai dizer, Ele me guia, e mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Ou seja, a alma desse salmista é tão confiante que ele fala, mesmo que eu ande pelo lugar mais difícil, eu não vou temer porque o Senhor vai estar comigo. O Senhor é esse pastor que me conduz, o seu cajado me dá segurança. Então, neste dia, o Salmo nos convida a entrar nesta confiança, nessa esperança, mas nessa confiança de Deus que nos guia, que é nosso pastor, que nos conduz, que vai à nossa frente, que cuida de cada um de nós. Depois, embaixo, ele vai dizer, felicidade, todo bem hão de seguir-me. Peçamos essa graça, Senhor, que a felicidade e o bem me acompanhem por toda a minha vida. Mas, ele vai dizer, na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Precisamos também buscar o Senhor, não só na nossa casa, no nosso quarto, mas também essa casa que é o templo do Senhor. A irmos em comunidade, a rezarmos a liturgia, a estarmos em comunhão e encontrarmos o Senhor, sobretudo na sua Eucaristia, que é a sua presença viva no meio de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estás comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, e depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram.
Esse banquete que Jesus realiza vai simbolizar essa plenitude, vai plenificar Jesus. E aqui ele vai curar, vai libertar e vai saciar toda a humanidade que estava ali humilhada, que estava ali à espera da escuta do Senhor, certamente carente, precisando de curas e de milagres. E com esse evangelho de hoje, nós somos convidados também a entrarmos nessa mesma sensibilidade de Jesus. Neste mundo onde tem tantas pessoas com fome e sede da palavra de Deus. Aqui Jesus vai simbolizar, ele vai saciar com o pão e o peixe, mas na verdade o Senhor estava saciando a alma daquele povo. O Senhor estava saciando o coração daquelas pessoas e ele não queria mandá-los embora sem serem saciados. E Jesus hoje nos convida também a ter esse olhar, sobretudo sensível à necessidade do outro, ao cuidado com o outro, mas também sensível à necessidade da alma espiritual dos nossos irmãos e de uns para com os outros. Então, que neste dia, nesta quarta-feira, peçamos ao Senhor essa graça da sensibilidade. Peçamos também a intercessão de São José pela providência, porque assim como houve a multiplicação dos pães, que São José também nos ajude na providência em nossas casas, em nossa comunidade, na sua casa. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.